antes cá e lá fora. Vamos falar do PIB que, segundo o Banco de Portugal, vai crescer acima do estimado. Mas esta boa nova vem de acordo com a boa nova que houve em França e Espanha, que são os nossos maiores parceiros comerciais. Em Espanha há um aumento de 0,3% do PIB e na França um aumento de 1% do PIB, 0,1% do PIB. Portanto, se vemos estes aumentos em relação ao nosso PIB, como é evidente, vai ter, em termos económicos, impacto com Portugal, não é? É por isso que a revisão foi feita. Mas é preciso também perceber o porquê desse crescimento ter acontecido e o que está a acontecer neste momento nas economias europeias. Aqui, em dados de 2022, vemos que a taxa de despesa pública é 58% do PIB, ou seja, os cidadãos franceses estão a subsidiar a economia, sabendo que uma parte, depois, quando vimos as receitas, foi emitida dívida pública. Depois vemos aqui o caso de Espanha, que também tem uma despesa de 47,8% do PIB, que é quase metade. Ou seja, novamente, a subsidiar o PIB, as pessoas. É o que está a acontecer na Europa. Se vimos um bocadinho para estes gráficos. E depois temos aqui um bom exemplo, que é a Irlanda, que tem uma despesa pública de 21%. E vimos que as reformas estruturais que a Irlanda fez nos últimos 30 anos teve no mesmo barco que nós, quando foi a Troika. As reformas estavam implementadas e depois, neste ciclo económico anterior, a Irlanda subiu de uma forma exponencial, tornando-se dos países com o PIB per capita maior do planeta. Sabendo que também é um país que não tem recursos e é uma ilha. Aí desculpas dizer que somos periféricos e que estamos quase, ou justifica quase como temos que ir para o quadro da Europa, para pequenez na cabeça das pessoas. Depois vimos aqui as receitas que são menores que as despesas, ou seja, houve déficits públicos de 4 a 5%, tanto em Espanha como tanto na França como na Espanha. Ou seja, o que percebemos é que os países estão a se endividar em grande forma, especialmente em Espanha, está a ser um absurdo com o governo de esquerda, que está a implementar as suas políticas com gastos públicos enormes, que vão a trazer, neste momento, são a economia que mais sobe, mas a médio prazo vai haver uma coisa de má. Vão aumentar os impostos e vão ter que resolver esse problema de dívida. A dívida da Espanha está a crescer de forma galopante, como a de França. Já são das maiores dívidas, a par da Itália. Portanto, essas projeções de aumento do PIB para Portugal têm muito a ver com as expansões económicas desses dois países e que, a médio prazo, pode dar problemas ou vai dar problemas porque é insustentável. A França até fala do valor que estima dos barris, não é? Nas projeções, mas tudo é projeções e a dinâmica geopolítica económica é o que é. Se calhar muitas dessas previsões vão falhar porque alguma coisa tem que acontecer, não é? Não podemos estar em inflação alta, com dívida pública dos Estados a aumentar, não é? Mesmo que o PIB consiga subir, as pessoas trabalham e não vê o dinheiro que trabalham para pagar as suas contas e o que o trabalho deve dar é o caminho para sair da pobreza. Vemos nestes 3 países o que está a acontecer igual a Portugal. Despesas com habitação grandes, com alimentação, com impostos, e que as pessoas estão a ver que estas políticas de esquerda, de subsidiação da economia, tudo que seja de maneira mais fácil, está, ou que estamos a ver neste gráfico, está completamente a destruir a Europa. Temos um bom exemplo da Irlanda, que é o caminho a seguir, que é
despesas públicas mais baixas, onde haja superávites ou perto disso, ou um déficit quando é necessário haver uma expansão, e não este, que é de 58%, quase 53% é a receita, quase 70% do PIB, o Estado tem poder sobre a economia. Acho que não estamos no caminho certo, mas vamos ver um bocado do Mário Centeno, ver o que ele diz. Diz que a folga financeira de Portugal deve ser preservada até para acautelar uma futura crise. O Banco Central prevê para este ano um crescimento económico de 2%, mas alerta que a incerteza política no país pode alterar as previsões. O sorriso de Mário Centeno, otimista quanto ao crescimento da economia este ano, está mais robusta, diz o Banco de Portugal, reviu em alta as previsões. Vê agora a economia a crescer 2% este ano, são mais 8 décimas que na estimativa de dezembro. O valor fica bem acima de 1,5% previsto pelo Governo Socialista no Orçamento do Estado. Nos anos seguintes, o crescimento deve rondar 2%. Valores que podem ser baralhados pela política económica do governo, avisa o governador. E o país não pode perder a oportunidade de, num período de crescimento económico e de prolongamento deste ciclo, continuar a preparar-se para o futuro. A margem financeira que existe deve ser colocada ao serviço do futuro e não consumida no presente. O recado de Mário Centeno tem como destinatário o novo primeiro-ministro Luís Montenegro. Qualquer redução de impostos ou aumento da despesa seja compensado por movimentos de sentido contrário, ou nos impostos ou na despesa. Deve continuar a ganhar força o motor da economia, as exportações, tal como o investimento, diz o Banco de Portugal. Também a resiliência do mercado de trabalho continua a ajudar a manter o consumo das famílias. A inflação deve continuar a abrandar. A taxa foi revista em baixa no boletim económico. Deve ficar em 2,4% este ano, menos 5 décimas que o previsto há 3 meses, e manter-se nos anos seguintes em torno de 2%. Mas Centeno não arrisca cenários de descida das taxas de juro. Temos que analisar os dados dos salários e, quando nos reunirmos no princípio de abril, podemos tomar decisões. Portanto, não antecipo nenhuma decisão, nem sequer a minha própria posição. Para além dos riscos internos para o crescimento da economia portuguesa, mantém-se. Pronto, vamos ver aqui um quadro macroeconómico que o Estado francês está a projetar para os próximos anos, desta tal notícia, e depois os avisos que vêm não só do Banco de Portugal, mas vêm do Banco de Espanha, de França, da Alemanha, vêm praticamente todos, ou seja, é uma concertação no que diz respeito às respostas, não é? Toda a gente sabe o que aí vem, mas parece que não querem passar a mensagem. Mas pronto, aqui vê-se que em termos do petróleo, eles estimam que o petróleo até 2026 venha para $72. Ou seja, muito abaixo dos 79 que estão agora, dólares. Depois, vemos em termos de câmbio, há uma estabilização do euro-dólar. Então, aqui diz-nos o seguinte: todas as decisões que o BCE tiver vai ser de acordo com o Fed, não é? Prevê-se uma descida de juros de 25 pontos percentuais em junho, portanto, deve tomar esse caminho. Depois vemos aqui a taxa Euribor, onde eles revêem baixa os juros, ou seja, eles estão a estudar no cenário macro que os juros estejam em 2,4. Ok. O PIB nominal em 3% em 2026, sabendo que esta conjuntura internacional também tem-se falado da China e do colapso financeiro da China, demográfico, em termos de bolha económica ou financeira no imobiliário, da falta de liberdade de investimento que levou a isso, da bolha de Hong Kong, dos mercados financeiros
de Hong Kong, onde podem retirar o dinheiro e sabe-se lá o real valor das ações, e a desconfiança que há com a China, os números que ele apresenta ano após ano de crescimento, de crescimento económico. Também tem aqui exportações e importações, um equilíbrio quase de um equilíbrio nesse aspecto. Que mais relevante tem aqui ver a dívida, dizem que a dívida mais ou menos controlada, ou seja, a percentagem de se endividar, mas sabemos que a França tem a maior dívida e a Espanha também tem uma grande dívida, estão nos lugares cimeiros, e sabemos que a única forma de fazer a SBC é comprar dívidas desses países para artificialmente meter os preços para baixo. PIB real 0.8, 1.5 e 1.7, ou seja, revê em alta para 2025 e 2026, também revê em 2024. Portanto, com o vídeo já vimos um bocado do que vai acontecer na Europa, em Portugal e nos seus parceiros, Espanha e França, e a Alemanha também é um parceiro, mas se gostam e querem ter mais conteúdo desses, metam like e subscrevam. Até à próxima.